O BRICS Plus está marcando o fim da ideologia neoliberal. Hoje, nem os Estados Unidos da América adota tanto o neoliberalismo e nem podemos dizer que o liberalismo. Parece que a ideia de capitalismo de Estado, de um capitalismo intervencionista ou talvez de um capitalismo keynesiano está de volta. Então temos aqui o BRICS. O BRICS ele é formado justamente inicialmente por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, mas hoje ele já tem outros países que fazem parte do BRICS. Vamos dar uma olhada aqui nesses países justamente que vem dizendo são o seguinte, ó, países membros do BRICS. Então África do Sul, Brasil, China, Índia e Rússia. E aí, em 2024 e 2025 foram adicionados outros países como membros dos BRICS, como Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. É claro que Irã é super inimigo da Arábia Saudita, mas os dois entraram nos BRICS. Apesar que a Arábia Saudita fica no meio termo, porque ela não quer ainda abandonar totalmente Estados Unidos. Agora os BRICS têm países parceiros. Quais são esses países? Bielorrússia, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Interessante, né? E por isso que o BRICS ele está se expandindo, está crescendo realmente. Porque já tem muitos outros países que, além de fazer parte, já tem parceria diretamente com os BRICS. E aqui vamos continuar vendo o que diz a matéria do Asian Times sobre isso. Ela vem dizendo o seguinte, ó, o surgimento dos BRICS, juntamente com seu crescente círculo de novos membros e parceiros, representa um dos desenvolvimentos mais importantes na governança global desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o que começou com uma coalizão frouxa para tentar reformar as instituições multilaterais que a gente tem, como a OMC, como a ONU, não conseguiu, acabou trazendo e a formação de um novo bloco econômico, podemos dizer que já está quase no formato de um bloco, em que vem destituindo ideias neocolonialistas e neoliberais. O neocolonialismo foi forte de 1950 a 1970, junto com o descolonialismo. O neoliberalismo de 1980 a 1990, Margaret Thatcher, Reagan. Aí, de 2000 a 2010, o neoliberalismo global teve mais peso, era a ordem neoliberal a nível global, mas agora essa ordem e esse modelo já está em crise. Aqui, ó, em 1945 foram criadas várias instituições que permitiam que o Império Yankee, o Império dos Estados Unidos, ele conseguisse governar o mundo, mas que hoje o próprio Estados Unidos está abandonando esse império. Então foram criados o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e tudo isso daí que hoje nem os Estados Unidos está dando muita conta disso. E aqui o Conselho de Segurança da ONU, que seria outra dessas organizações multilaterais, ele tem países com peso, por exemplo, como a Grã-Bretanha e a França, que juntando dão 150 milhões de pessoas, mas que está lá tendo poder de veto, sendo membro permanente do Conselho, mas que já não representa o mundo, porque só a Índia, por exemplo, tem 1 bilhão e 45 milhões de pessoas. Indonésia, 283. Então, o que faz, por exemplo, a Grã-Bretanha e a França lá, quando a Índia tem muito mais peso mundial do que o próprio Reino Unido? Eles tentaram, então, reformar isso daqui. O Brasil capitaneou por um longo tempo a reforma do Conselho de Segurança da ONU, por mais de 20 anos, e nunca conseguiu. Então, começaram a partir para outra ideia. E aí, o Banco dos BRICS agora criou o novo Banco do Desenvolvimento e o Acordo de Reservas Contingentes, tudo isso peitando o FMI e o Banco Mundial, e esse banco já aprovou mais de 30 bilhões em projetos de infraestrutura e de desenvolvimento pelo mundo todo. Praticamente o Banco dos BRICS é financiado pela China, a maior parte do dinheiro que tem lá, igual ao FMI, a maior parte do dinheiro é pelos Estados Unidos. Então, essas outras instituições dessa nova ordem mundial que está sendo criada com dinheiro chinês. E obviamente que isso vai trazer um choque direto com
os Estados Unidos, com o grande império, que não quer perder a sua vez, com o governo do Donald Trump. Para ele, o maior problema é justamente que os BRICS estão tentando não utilizar as instituições ali criadas pelos Estados Unidos, mas principalmente porque querem deixar de lado essa moeda americana, a moeda do império. Então ele taxou em 50% os indianos, porque as sanções, olha que interessante, os Estados Unidos estava acostumado a dar sanções aos países do mundo, e isso fazia com que ninguém queria negociar com eles, falia bastante o país. Depois da guerra de 2022, que a Rússia invadiu a Ucrânia ali, eles também fizeram a mesma coisa com a Rússia, e não adiantou de nada, a economia russa, ao contrário, melhorou, cresceu a economia da Rússia, por mais que está em guerra, é claro que é uma economia de guerra, tudo isso, mas não se enfraqueceu, senão se fortaleceu. E uma das questões era justamente porque, por exemplo, a Índia continua comprando seu petróleo, refinando e vendendo para o mundo todo. E aí ele foi lá, taxou a Índia em 50%. O Brasil também faz alguma coisa com os fertilizantes. Durante o próprio governo do Bolsonaro, o Brasil fechou um acordo de compra de fertilizantes da Rússia, porque nós dependemos desses fertilizantes. E aí? E continuou tudo normal, e podemos ter mais uma taxação devido a isso daí, porque a gente continua comercializando com a Rússia, mostrando que as sanções que faz os Estados Unidos já não tem mais aquele valor que tinha ao mesmo tempo. Então, o que o Trump tenta impedir é o crescimento desse comércio entre o mundo sul-sul, entre essas outras regiões do mundo, que não seja passando pelos Estados Unidos, essas outras organizações que estão criando, mas, pelo jeito, por mais que ele tente, ele está acabando por impulsionar essa reunião aqui, ó. Putin, Modi e Xi Jinping reunidos na Organização da Cooperação de Xangai, que foi depois que ele foi lá e sancionou o Modi falou assim, apesar da China ser meu arqui-inimigo, a gente briga lá pela Caxemira, eu vou me encontrar com os chineses e vamos conversar. Aqui eles colocam na matéria uma comparação entre o que era o antigo presidente da Rússia, o Boris Yeltsin, com o Putin, mostrando que realmente o Boris Yeltsin comprou todas as ideias dos Estados Unidos e faliu a Rússia, e o Putin não, veio contra as ideias e foi melhorando a Rússia. Então o Putin reverteu muitas das reformas neoliberais, reafirmando o controle estatal sobre as indústrias estratégicas e restringindo a influência da oligarquia sobre a política, deu uma guinada à soberania econômica e se opôs claramente contra as políticas neoliberais, o que levantou a Rússia, que o povo russo gostou muito porque trouxe a ideia novamente da grande mãe Rússia, do Império Russo, novamente para aquelas regiões. E olha aqui, ó, olha o que dizia lá em 2022 o Ocidente, os Estados Unidos. Vamos colocar sanções infernais sobre os russos. Adiantou? Não. A economia russa se integrou mais com a chinesa, comercializou mais com a Índia, comercializou com outros países, como o próprio Brasil, e continuou crescendo. Mostrando que a Rússia conseguiu isso graças a de que ela não ficou aberta para o neoliberalismo, deixando fazer o que bem queria lá os Estados Unidos e os países europeus. E hoje, os países europeus também estão nesse dilema, porque o Trump chegou lá e falou assim, ó, eu tô cansado de pagar a conta pela segurança de vocês, por proteger vocês através da OTAN, gastando muito no meu nível militar, não que eu não vou continuar gastando, mas eu quero que vocês paguem a conta aqui, pelo menos dos gastos na Europa, que é o seguinte, todo o país aqui vai ter que subir para 5% dos seus gastos do PIB para o setor militar. Muitos países lá brigaram, tal, espernearam, e o único que teve coragem de dizer a verdade foi o presidente da Espanha, o Pedro Sánchez, que apesar de ser socialista, chegou lá e disse a verdade realmente. Ele disse o seguinte, tá bom, se a gente subir para 5% do PIB, nosso gasto com o setor militar, nós vamos ter que tirar esse dinheiro de outro local. E de onde podemos tirar esse dinheiro? Aumentando nossa dívida e também cortando gastos de outras áreas. Que outras áreas serão cortados os gastos?
da educação, da saúde, da infraestrutura e tudo isso. E eu não vou fazer isso. Por isso eu só vou aumentar para 2,1%, mas 5% é demais. É muito prejuízo para a população. E essa é a verdade. Aquele estado de bem-estar da Europa, ele cada vez mais vai acabar. E uma das coisas é justamente essa pressão dos Estados Unidos para subir o gasto com o setor militar para que faça a sua própria proteção. Até porque o Trump, ele realmente quer parar de gastar dinheiro lá e quer gastar mais dinheiro com o seu país. E aí eles fazem uma comparação, eles dizem o seguinte, ó, o declínio do neoliberalismo coincide com a ascensão dos líderes nacionalistas como Trump e Putin. Então, eles convergem em algumas prioridades com o BRICS. É claro que o Trump não quer isso para o BRICS. Ó, os dois aqui defendem o quê? Uma soberania econômica. Tanto o Trump promove a relocalização e tarifas para os produtos que chegam nos Estados Unidos. Isso não é uma política neoliberal, nem liberal. Essa ideia aqui. A ideia do liberalismo é a do livre comércio, mas não é algo que o Trump é muito favorável, e o Trump quer que as indústrias, que hoje praticamente a China é a indústria do mundo, juntamente com outros países da Ásia, ele quer que essas indústrias voltem para os Estados Unidos. Putin também defende algo parecido, mas ele já conseguiu avançar nisso muito mais antes do que Trump, defendendo a autossuficiência de cada país, principalmente do seu, e os membros do BRICS têm essa ideia de reindustrialização, apesar de que gostaria que essa ideia fosse mais forte aqui no Brasil, porque apesar de estar no BRICS, querer tudo isso, eu acho que falta a gente ter mais, como se diz, cooperação estratégica, principalmente com a China, que é essa grande indústria do mundo, para a gente trazer essa indústria de verdade aqui para o Brasil, porque o processo de reindustrialização aqui não está fácil, né? Praticamente não está acontecendo. Deixa eu botar em vermelhinho aqui. Ficar igual? Oh, não ficou igual. Por que não ficou igual? Sei lá, era esse? Esse vermelhinho aqui não ficou igual. Sei lá. Vou botar aqui. Então a outra parte é justamente isso aqui que eu estou tentando deixar em vermelho. Ceticismo em relação à globalização. Agora, os Estados Unidos, que priorizaram tanto a globalização, o Trump é crítico a vários organismos que priorizam a globalização, como a OMC, criada pelos Estados Unidos, e as cadeias de suprimentos globais. Ele disse isso aí não funciona direito, e ficou bem claro isso durante a pandemia. Então, por isso temos que ter a nossa produção local. O Putin defende a mesma coisa, e os BRICS já buscam a multipolaridade, reformas na regra do comércio global e tudo isso. Depois, legitimidade populista. O Trump apela para o americano esquecido, o Putin apela ao orgulho nacional esquecido, mas é claro que agora já voltou com tudo. E líderes dos BRICS, como Lula, Modi, Xi Jinping e Ramaphosa, empregam narrativas nacionalistas populistas. Mais do que nada, o Lula emprega aqui uma ideia. Agora, essa de nacionalismo, ela apareceu mais agora depois dos enfrentamentos com o Trump, porque antes ele apelava mais uma questão de melhorar a qualidade de vida do mais pobre. Já o Modi já fazia essa proposta nacionalista faz tempo, e o Xi Jinping também. Os BRICS, então, estão remodelando o mundo, e hoje os Estados Unidos, muitas das coisas que ele acusa nos BRICS é o que ele tenta fazer. Saindo e deixando de ser esse grande império que manda no mundo todo, porque tem uma ala dos magas que não querem os Estados Unidos sendo essa grande polícia do mundo, senão que preferem que se concentre mais no seu território, numa visão mais isolacionista. Porém, tem uma outra ala dos republicanos que dizem não, nós somos o grande império e temos que estar aqui controlando o mundo todo. Independente disso, se é ou não, se vai se manter ou não como o grande império, o que todos querem é que os Estados Unidos continuem recebendo mais dinheiro, se enriquecendo mais, e na ideia do Trump, o neoliberalismo não ajuda para isso. O que ajuda é um capitalismo mais de Estado, mais intervencionista, mais tarifário. E é o que nós estamos vendo. E aí? Você acha que essa é a tendência do mundo todo? O neoliberalismo está morto? O neoliberalismo morreu?
Deixe aí nos comentários. Eu sou o professor Gessé Santiago e aqui fazemos análise da política nacional e internacional sem políticos e sem ideologias de estimação.